Olá pessoal, Batistinha Ferreira aqui de novo. É, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renda fixa e variável, mas primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o meu vídeo passado, se inscreveu no canal, deu like, compartilhou. Então isso ajuda muito, gente, dá muita alegria para a gente fazer novos conteúdos, tá certo? Então hoje nós vamos começar realmente com os conteúdos do canal, tá certo? Então para nós entendermos um pouquinho mais sobre investimentos, criptomoeda ou investimentos a longo prazo, nós temos de entender um pouquinho mais o que é renda fixa e variável, tá certo? Eu não vou me detalhar nas porcentagens, nas leis hoje, porque isso eu vou fazer numa videoaula, tá certo? Então hoje é mais só para a gente ter um entendimento por cima de uma forma clara e mais básica, tá certo? Então, nós vamos começar com a renda fixa, né, e falar um pouquinho sobre os CDBs, né? Então, o CDB, gente, é o crédito de depósito bancário, né? Na verdade, eu vou pegar e vou emprestar dinheiro a um banco, né? Esse banco vai pegar esse dinheiro emprestado com a taxa, pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, tá certo? E essa taxa geralmente é ligada à taxa Selic, né? Então, essas taxas o banco pega, ele vai lhe pagar anualmente, tá certo? Então, para o banco é muito bom que ele vai pegar uma taxa de 5% ao ano, né? Que a taxa Selic não está nem aí, mas vai chegar. E ele vai emprestar para as outras pessoas, através do crédito pessoal, empréstimos, a 8%, 10% ao mês. Então eles ganham muito dinheiro com isso. Então é muito importante para o banco esse pegar esse dinheiro, tá certo? Mas a gente não emprestamos dinheiro somente ao banco, tá certo? Nós podemos emprestar dinheiro também ao governo, né? Através do Tesouro Direto e outros tipos de financiamentos, onde o governo vai criar uma dívida e você vai comprar essa dívida, né? Emprestando dinheiro ao governo para o governo poder fazer a economia rodar, tá certo? E tem alguns investimentos em renda fixa que não são dedutíveis de imposto de renda, tá certo? Nós vamos falar isso na nossa videoaula, mas a grande maioria sim tem dedução de imposto de renda, né? Nós vamos pagar, mas de acordo com a quantidade de tempo que nós passamos com o dinheiro investido, essa alíquota baixa, tá certo? Nós vamos ver. É, Temos os debenture, né, que é um nome bem complicado, que na verdade é quando uma empresa privada, ela abre o crédito e você compra, né, do mesmo jeito você vai comprar a dívida dessa empresa, mas ela tem um pouquinho, geralmente é um pouquinho mais largo, maior o tempo para se você receber essa dívida de volta, porque geralmente essas empresas pegam para poder ampliar, né, seu alcance, sua estrutura, o que seja, tá certo? Então elas lançam também. Então quando é para empresa privada se chama debenture. Eu vou ver esse nome direitinho que é bem complicado. Temos também a grande conhecida do povo brasileiro, né, que é a poupança. A poupança, ela a grande maioria dos brasileiros investe na poupança, né? Que hoje em dia a gente sabe que não é um investimento, porque de acordo com as mudanças de algumas leis, né? Principalmente 2012, o rendimento da poupança tem algumas variações, mas geralmente a poupança ela vai render 70%, 75% da Selic, né? Do CDI. Então é muito pouco, né? Geralmente não vai render nada porque a nossa taxa de inflação está muito alta. Então, o rendimento da poupança é menor que a inflação. Então, na verdade, quando você está botando dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Mas nós vamos ver isso depois, tá certo? Mas fiquem em mente. A maioria dos especialistas hoje em dia, eu acho que unanimemente diz que poupança não é investimento. Poupança você está perdendo dinheiro, tá certo? Hoje em dia. Vamos falar um pouquinho agora das rendas variáveis, né? Então, renda fixa, o nome já diz, está fixo. A gente sabe ter uma boa ideia de quanto nós vamos receber no final desse investimento. Renda variável é ao contrário, nós não temos ideia, né? De quanto vamos ganhar ou se vamos ganhar, né? Também podemos perder, porque essa variação pode ser para cima ou para baixo, né? O grande nome da renda variável, né, que nós podemos dizer hoje são as ações, né, que são negociadas no Brasil na B3. Então, há duas formas de você ganhar dinheiro com as ações. Quando você compra, então, quando você compra ela num preço e o preço sobe, valorizou
a sua ação, o seu papel, então você está ganhando dinheiro naquilo que você pode vender e ganhar um lucro. Mas também você pode ganhar através dos dividendos, tá certo? Que todas as empresas elas têm que ter pelo menos 25% do seu lucro pago em dividendos para os acionistas, tá certo? Quando você compra uma ação da empresa, você já é sócio, tá certo? Então, de acordo com a quantidade de ações que você vai ter, esse dividendo vai sofrer essas variações, tá certo? Então, você consegue fazer o que a gente chama de juro composto, né? Então, você vai receber o dividendo, em vez de você pegar esse dividendo para você, o que é que você faz? Você reinveste, né? Até chegar no número mágico, que nós vamos falar na nossa videoaula, que vai chegar a um ponto que os próprios dividendos, quando você recebe, já é o suficiente para você comprar mais ações só com os dividendos, tá certo? Então vai chegar um ponto que você vai estar reinvestindo os dividendos mais os seus aportes mensais. E isso faz com que a sua taxa de crescimento comece a acelerar, tá certo? Mas isso vem com o tempo, com calma, né? Então as ações são um dos principais meios de renda variável. Nós temos os FIIs, né, que é os fundos imobiliários, que também são muito conhecidos e o pessoal gosta muito porque geralmente eles pagam mensalmente suas cotas, tá certo? É um pouquinho mais elevado os preços das cotas, mas vale muito a pena, porque no fundo imobiliário você vai estar investindo num fundo que ele pega esse dinheiro e vai comprar locações, pode ser shopping, galpões, o que for. Então, eles compram e alugam. Então, você vai receber uma parte de dinheiro, né, do aluguel, de acordo com a quantidade de cotas que você tiver, tá certo? Ou se a empresa, se o fundo vender um imóvel, você também vai ganhar parte daquele lucro, a não ser que quando ele venda, ele reinvista em alguns outros imóveis, tá certo? Mas é muito bom. Nesse período de pandemia, os fundos imobiliários tiveram essa variação muito grande na quantidade dos dividendos, dos proventos, por causa da shops, essas coisas, o pessoal parou de visitar, né, de ir para esses locais consumir. Então, várias lojas fecharam e vários fundos perderam aluguéis, né? Mas, por outro lado, alguns outros fundos onde investiam em galpões logísticos começaram a ganhar muito dinheiro porque as empresas se viram na necessidade de aumentar seu estoque para vender pela internet, tá certo? Então, a gente tem que sempre observar isso. E na nossa videoaula eu vou falar também com as coisas que você tem que observar nos fundos antes de investir, tá certo? Temos os ETFs, que é muito importante também para quem gosta de criptomoedas, porque os ETFs você é um fundo de índice, né? Então você vai estar investindo em um fundo que compra várias ações. Então você não precisa comprar todas aquelas ações, você vai comprar a cota do fundo e você vai estar exposto àqueles vários papéis, né? Então, por que é importante para criptomoedas? Porque na B3 nós temos ETFs que têm criptomoedas, tá certo? Que investem em criptomoedas também. Então, e está só aumentando. Nos Estados Unidos também estão tentando colocar, mas o Brasil foi na frente, né? Então, tem fundos que investem em ouro, fundos que investem em várias ações, como as principais ações da Nasdaq, né? Tem fundos que investem nas principais ações da B3. Então, tudo isso nós falaremos depois nos nossos próximos vídeos, tá certo? Que é muito interessante, já que você não tem tempo para estudar cada tipo de ação que você quer investir, você pode investir no fundo, que você vai estar exposto a muitas coisas com uma certa segurança, vamos dizer assim. Renda variável não tem segurança, mas você vai estar exposto a coisas onde um gestor, uma pessoa que conhece muito, escolheu aqueles fundos para investir, tá certo? Então é uma coisa muito interessante. Nós temos os futuros e as opções que eu não gosto de mexer muito porque é bastante variável, é feita a criptomoeda, só que você consegue ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, viu? Se você não souber mexer, né? Então, o pessoal do day trade gosta muito de mexer com os futuros, né? Do dólar e do índice, né? Então, eu mesmo tive uma experiência horrível na B3 com futuros, né? Onde eu estudei muito, passei 2 meses no mínimo estudando, assistindo live, estudando
análise gráfica, coisa do tipo. Passei mais um mês numa conta demo, né, até fazer meu setup ficar funcionando. Depois que eu passei 15 dias tendo ganhos, eu fui para conta real. No primeiro dia da conta real, eu quebrei a banca, né? Aí eu disse, day trade não é para mim, né? Foi quando eu fui ver as ações e coisas mais para longo prazo, né? E nós vamos falar também esse negócio de você investir a longo prazo ou a curto prazo, tá certo? Então é bastante importante você saber que tipo de investidor você é, tá certo? É, as opções, gente, nós vamos falar um pouquinho mais complicado, porque é uma cor bem avançada. Então, eu acho que a maioria do meu público não vai mexer com isso, porque eu mesmo nunca mexi e eu conheço poucos influenciadores que mexem com opções, tá certo? Eu tenho, se não me engano, o Felipe Persigo, que eu sigo ele, que o cara manja de opções, tá certo? Então, eu vou estudar mais um pouquinho e trago para vocês. Mas é mais ou menos que você vai comprar ou vender uma ação no mercado futuro, você vai estar dizendo que quer aquele preço, tá certo? Então, se em tal dia ainda por cima, se chegar aquele tempo, não chegar aquele preço, você vai ser obrigado a comprar a ação. Então, é um pouquinho é bem complicado esse negócio, é mais para pessoas avançadas. Mas os lucros pode ser bastante grande. Eu vejo o Felipe Persigo mesmo postando screenshots dele ganhando 5.000%, 6.000%. Então, quem entende é muito bom. E temos na renda variável as criptomoedas, né, que é um grande fator de interesse desse canal. Então, essa variação é no valor do ativo, tá certo? Ele pode ir para baixo ou para cima. Quem me segue lá no Instagram vê que eu posto muitas fotos, o ativo subindo 20% no dia e caindo 20% no outro dia. Então, tem essa variação. Então, nós temos de entender isso antes de nos expor às criptomoedas, tá certo? Então, por quê? Você tem de investir em renda variável, aquele dinheiro que você não precisa dispor no momento, tá certo? Então, é para o longo prazo, ou então para traders, né? Mas eu indico que você vá fazer traders, day trade ou swing trade, quando você tiver conhecimento, tá certo? Senão você vai pular de galho em galho e vai ficar perdendo dinheiro só nas taxas, tá certo? Então, e pode correr o risco também de você comprar numa alta e vender na baixa, porque você fica em pânico quando vê o índice caindo, né? Então, tenham cuidado, estuda um pouquinho antes de fazer day trade ou swing trade. Comecem com longo prazo, com pouco dinheiro, que você vai sentindo essas variações, né? Então, eu vou ensinar também como criar contas em corretoras do Brasil para trabalhar na B3. Eu uso a Rico porque tem corretagem zero, né? E o suporte da Rico é top, né? 100%. Tudo que eu precisei sempre me ajudaram, né? Então é muito bom você entrar na B3, né? Que é a Bolsa Brasileira, porque a variação é muito pequena, tá certo? E você começar por lá e quando for para criptomoedas, você começar com pouco dinheiro em moedas como Bitcoin, Ethereum, que são moedas mais rígidas, mais conhecidas no mercado, e você se expõe pouco, tá certo? Nós vamos estudar também quanto nós temos de nos expor, quantos por cento de nosso capital colocar em cada coisa. E como fazer principalmente uma reserva de emergência, gente. Que vai ser no próximo vídeo falar o que é reserva de emergência, reserva de oportunidade e onde colocarmos isso, tá certo? Então, para ficar aqui, para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu queria convidar vocês a curtir o vídeo, compartilhar se ajudar vocês. Se eu faltei alguma informação básica, deixa aí nos comentários, né? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários e espere para o próximo vídeo de renda variável e fixa, onde eu vou fazer com PowerPoint, tá certo? Então eu vou colocar tudo bem direitinho para não ter dúvida, tá certo? E novamente, obrigado por ficar até aqui, gente. Abração e venha comigo nessa caminhada para a liberdade financeira.